bom? Então, hoje eu vim trazer um devocional para vocês, né, que está aqui em Filipenses 4:4, né, que diz assim: alegram-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegram-se. O que a gente quer falar com isso, né, nos dias de hoje? É que um coração alegre é mais forte e mais preparado para enfrentar todos os desafios, né, que estamos passando por hoje. Mesmo que possamos momentos difíceis, podemos experimentar as alegrias maravilhosas de Deus, né? Porque assim, Deus hoje, Ele está sempre do nosso lado em todos os momentos. É por isso que temos que nos alegrar por tudo que Ele vem nos dando. Independente se você está feliz hoje ou não, o que eu quero falar para você? Que esteja feliz por Cristo, pelo que Deus deu para nós. Ele deu o seu Filho por nós. Então todos os dias temos que nos alegrar e estar em Cristo, para que possamos sentir essa alegria plena em nossos corações. Sei que temos momentos hoje de dificuldade, essa pandemia, essas situações que vêm afligindo várias famílias, mas creio que cada dia que tivemos alegria e acordamos e temos essa certeza de paz e alegria em nossos corações, Ele será feito e nenhum mal chegará perto de nós. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês, que se alegrem hoje, amanhã e sempre. Amém. Eu sou o Wagner da Eliane. Eu sou a Eliane do Wagner. Gostaria de trazer uma palavra aqui que está em Efésios, capítulo 6, versículo 10. Passou uma moto aqui. Uma palavra bastante conhecida, que diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficares firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e depois de terem vencidos tudo, permanecer inabaláveis. Nesse momento, assim, momento de pandemia, né, de situações aí, né, que a gente fica restringido muitas vezes em nossas casas, não poder estar vendo as pessoas, né? Essa palavra é uma palavra que fala bem sobre isso, né? Que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, não é contra vírus, não é contra a pandemia, né? A nossa luta é contra principados e potestades. E como lutar com eles? Como vencê-los? Através da palavra, revestindo-vos da palavra de Deus. E como que a gente se reveste da palavra de Deus? Como que a gente veste essa armadura, né? Como o Homem de Ferro, né? O Homem de Ferro, ele acionava um botão lá e vinha uma armadura sobre ele. O botão que nós devemos de acionar é a palavra de Deus. Quando você lê a palavra de Deus, é que nem um Homem de Ferro, aperta um botão e você está revestido. Então se revista da palavra de Deus. Essa é a melhor armadura. Melhor que a do Homem de Ferro. Nem Thanos, nem vírus, nem pandemia, nem nada pode resistir a essa armadura, que é a armadura de Deus. A armadura de Deus é a palavra de Deus, se revestindo, participando dos cultos, assistindo às lives do culto, né? Participando do grupo familiar, entende? É assim que você se reveste, né? E lendo a palavra de Deus, ouvindo a voz de Deus. A gente ouve a voz de Deus quando a gente lê a palavra, quando a gente dá atenção à palavra de Deus. E assim, quando nós tomarmos essa armadura, nada nem ninguém poderá nos vencer. Nenhuma arma, nada forjada pelo homem
Nada visível ou até invisível pode nos abater. Continue abençoados e se revistam cada vez mais dessa armadura, da palavra de Deus. Participem dos cultos, participem dos grupos familiares, converse com teu apacentador, esteja junto. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Acredito que você já foi edificado pela palavra do seu líder, do Wagner e da Eliane, que fizeram um devocional aí pra gente, do Átila também, que fizeram uma devocional. E quero trazer uma palavra para vocês, trazer um pouquinho do que eu tinha pensado em passar para vocês na semana passada, quando a gente fez a nossa primeira live lá do Abatim, e eu falei um pouco sobre simetria. Quando Deus falou comigo sobre esse tema, Ele me mostrou algumas coisas, e eu gostaria de passar isso para vocês hoje. E como texto base para essa palavra de hoje, eu quero ler um texto que está lá em 1 João, capítulo 14, versículo 17, que diz assim: Dessa forma, o amor é aperfeiçoado em vocês, ou em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo. Pois, como Ele é, nós semelhantemente somos nesse mundo. Então, o que a Bíblia está falando? A Bíblia está falando que, assim como Jesus é nos céus, nós somos na terra. Isso nos dá uma ideia de similaridade, nos dá uma ideia de igualdade. A Bíblia fala que Jesus está assentado à direita do Pai e Ele intercede por nós. E hoje nós somos chamados filhos de Deus. E assim como Jesus é e ele está ao lado do Pai, nós somos filhos de Deus e nós temos acesso ao Pai. Eu gostaria de trazer para vocês eu vou chamar de dinâmica, mas para que você comece a entender um pouquinho do que Deus falou comigo sobre simetria. Por exemplo, qual que é o significado de simetria? Ele é uma coisa que é igual. Por exemplo, na área da moda, ou na área de beleza, por exemplo, as pessoas falam que uma pessoa tem uma certa beleza, ou ela é bonita, quando metade do rosto dela ela é simétrico ao outro. Então, por exemplo, se o rosto dela, se dividindo no meio aqui, ela é igual dos dois lados, ela tem um rosto simétrico, ela é uma pessoa bonita. Isso de acordo com alguns padrões. Por exemplo, quer fazer um teste? Pega um espelho, eu peguei um espelho aqui. Pegue um espelho e divida ele. E chegue no espelho e veja que se você dividir metade do seu rosto, você vai parecer mais agradável, entre aspas. E o que Deus falou comigo? Por exemplo, eu tenho aqui uma folha. Nessa folha tem o que parece ser um círculo. Mas, por exemplo, veja bem. Desse lado de cá, eu tenho um círculo com algumas imperfeições. Se eu colocar o espelho aqui, eu vou ver que esse círculo ele já não é tão perfeito assim. Você vê que ele tem algumas marcas, ele tem algumas imperfeições. Mas veja só, se eu colocar aqui, a gente vai ver que ele torna um círculo perfeito. Esse lado aqui eu fiz com um círculo. Ele se torna um círculo perfeito. Então, isso daqui é simétrico. Então, o que a gente pode entender dentro da palavra de Deus sobre simetria? Existem algumas coisas que a gente tem que entender da palavra de Deus e a gente não pode entender do nosso jeito. A gente não pode entender com o que a gente acha, pelos nossos pensamentos, pelas nossas ideias. E a gente tem que buscar revelações da palavra de Deus. Por exemplo, a gente tem que buscar revelações da palavra de Deus sobre Jesus. Por exemplo, quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos que Jesus ele tem certas identidades no Antigo Testamento. E no Novo Testamento ele também tem outras identidades. A principal identidade de Jesus no Novo Testamento é de Salvador, é de Messias. E nós devemos olhar para Jesus como uma visão de Cristo, com uma visão de que a Bíblia passa para nós. Por exemplo, tem uma outra imagem aqui. Aqui nós temos dois lados da cruz.
Por exemplo, se eu olhar para Cristo desta maneira, que é uma maneira que eu acho que Cristo é, que Jesus é assim, eu não vou ver Jesus da maneira que ele verdadeiramente é. Mas, se eu olhar para Cristo dessa maneira, como ele é, nós vemos a simetria. Nós vemos, de um lado, o que Cristo é, e olhando através da simetria de Deus, da visão, da cosmovisão de Deus, nós vemos o que Cristo é. Então nós devemos entender que o reino de Deus, ele trabalha com simetria. Por exemplo, nós lemos na palavra de Deus o que Cristo é, e nós entendemos e recebemos, através da revelação de Deus, através da revelação do Espírito Santo para nós, o que Cristo é. Isso é simetria. É Cristo, ele ter uma posição, ele ter uma identidade, ele ser alguém, e nós entendermos isso e entendermos exatamente o que a Bíblia está dizendo. Isso é simetria dentro da palavra de Deus. Outra coisa é a simetria sobre o amor de Deus, sobre o amor de Cristo. Por exemplo, aqui a gente tem uma imagem. De um lado parece ser um coração, do outro lado parece ser um esboço do que é o coração. Mas, por exemplo, se eu apenas olho de um ponto de vista, ele não vai se parecer um coração, ele não vai parecer amor. Pode parecer até paixão, mas não vai parecer amor. Mas, se eu olho do ponto de vista de Cristo, o amor, nós temos o amor verdadeiro, nós temos o amor que se entregou, nós temos o amor que decidiu sair dos céus, e ele decidiu vir para a terra, sofrer por nós, morrer por nós, mas além de tudo isso, ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, hoje ele tem todo o poder, ele tem domínio sobre todas as coisas. E aonde eu quero chegar nisso? A Bíblia fala, eu acabei de ler aqui, vou repetir, 1 João capítulo 14, versículo 17. Dessa forma, o amor é aperfeiçoado em nós, ou em vocês, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo, ou seja, no dia do final dos tempos. Pois, como Ele é, como Cristo é, como Jesus é, nós semelhantemente somos nesse mundo. Ou seja, Jesus, ele é Filho de Deus, ele é o Salvador e ele é Cristo nos céus. E nós somos cristãos, nós somos chamados para a palavra de Deus, nós somos chamados para pregar o Evangelho e chamados para pregar a palavra de Deus e o amor de Deus. E principalmente o amor de Jesus. O amor que Jesus nos deu, o amor que Jesus nos fez, o amor que Jesus fez por nós. E ele se fez pecado por nós. O lugar que era nosso, o lugar daquela cruz que era nosso, Jesus tomou. E o Espírito Santo ele me incentivou a pensar de uma maneira que existe uma simetria que ela é um pouquinho diferente, que é o seguinte: existe essa parte de cima que fica nos céus e existe uma parte de baixo que fica na terra. Só que Cristo, ele é o cabeça. Cristo, Jesus, ele é o cabeça que está nos céus, está à direita do Pai, e ele intercede por nós. E nós estamos aqui na terra hoje, e vivemos, e preferencialmente deveríamos pregar o Evangelho e levar a palavra de Deus. Só que quando o cabeça, que é Jesus, que é Cristo, ele manda, a igreja aqui na terra obedece, nós temos a simetria de um cristão. Então Jesus, isso aqui é o corpo perfeito de Cristo, porque Jesus, ele já é a cabeça de Cristo. Jesus, ele já é a cabeça do corpo chamado Cristo. E nós somos os membros desse corpo. Quer ver um exemplo? Eu tenho esse boneco. Cristo é a cabeça. E quando a cabeça
toma uma decisão, quando a cabeça decide algo, quando a cabeça, tudo vem da cabeça, as suas decisões, seus pensamentos, o que você pensa, o que você vai decidir fazer ou não fazer, tudo vem da cabeça. A partir do momento que a cabeça decide, os membros, eles obedecem. Se a cabeça manda o braço direito, ou não sei pra vocês como tá parecendo, se é o braço direito ou esquerdo, mas se a cabeça manda o braço mexer, ele mexe. Se a cabeça manda o outro braço mexer, ele mexe. Se a cabeça manda uma perna andar, ou a outra perna andar, elas vão andar. Isso é simetria no reino de Deus. É entendermos que Cristo, Ele está nos céus e que a igreja está na terra. Cristo nos céus e a igreja na terra. A igreja sem Cristo, sem Jesus, não faz nada. Mas a igreja com Jesus, a igreja com Cristo, ela faz tudo. Meu querido, eu espero que você tenha sido abençoado com essa palavra. Eu estou compartilhando com vocês uma palavra que o Espírito Santo falou comigo. Eu gostaria de ter falado um pouco mais na semana passada, mas por toda a situação que acontecia, a gente tinha outras ideias. Eu apenas dei uma noção do que o Espírito Santo tinha falado comigo. E hoje eu trouxe algo mais profundo do que o Espírito Santo falou sobre simetria. Primeiro, é entender, é ter um conhecimento, é ter um entendimento de Jesus, mas de acordo com a palavra de Deus. E segundo, é entender que Jesus, que Cristo está nos céus e que nós estamos na terra. E que nós somos corpo de Cristo, sendo direcionados pela cabeça que é Cristo, a fazer aquilo que Ele quer, aquilo que Ele tem para nós, para cada um de nós. Deus abençoe você, espero que você tenha sido edificado por essa palavra. Nós somos a Comunhão Cristã Aba, esse é o Ministério Abatim na Fazenda Rio Grande. Se você quer nos conhecer melhor, nosso endereço é Travessa São Patrício, na Fazenda Rio Grande. Deus abençoe e fiquem com Deus.